diretamente deste santuário de Nossa Senhora do Rosário, do Monte da Franqueira em Barcelos, estamos novamente com Eduardo Bonin na sua obra O Meu Testamento Espiritual. A certa altura ele diz: o cursilho não pretende que os melhores sejam cristãos, nem que os cristãos sejam melhores, mas sim que os cristãos sejam cristãos. O encontro com Cristo é um dom que faz nascer uma vida nova em nós. Não é a partir de uma dimensão meramente catequética, com um sabor escolar, informando, mas é sobretudo a partir desta descoberta de alguém, deste encontro com alguém, em que nos formamos interiormente no discipulado, na pertença, no compromisso e na aliança com esse alguém, Nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma tentação muito grande, fazer dos cursilhos de cristandade catequese de adultos. Então entramos na dinâmica de uma metodologia didática, de programas elaborados para se cumprir e atingir objetivos, à maneira da informação que se pode encontrar em qualquer curso. Por isso, um cursilho de cristandade seria inimaginável fazê-lo à distância por correspondência, porque é uma vivência, é um encontro. Por isso, nem queremos escolher os melhores para apresentarmos de facto ao mundo pessoas de grande capacidade e influência que iriam ser protagonistas em nome de uma ideologia. Nem queremos que os cristãos tenham também que se tornar pessoas extraordinariamente capazes, numa atitude de protagonismo e ao mesmo tempo de domínio, mas pretendemos simplesmente provocar, criar condições para este encontro com Jesus Cristo. Tudo o resto vem por acréscimo. O dom da fé faz-nos encontrar uma luz que nos mostra tudo de uma maneira diferente. O cursilho não é para fazer supers, não é para fazer ultras na capacidade para liderar de facto o movimento revolucionário no mundo, mas para construir testemunhos de Cristo, vivos e autênticos, marcados pelos dinamismos próprios do amor, desse Deus que é amor, que uma vez encontrado e abraçado, nos leva ao caminho do serviço, da gratuidade, da dedicação. Viver um cursilho de cristandade é encontrar-se com Cristo, é ir à fonte da água viva, é descobrir o tesouro e a pérola, é aceitar o abraço, é ficar para sempre com Ele e permanecer na escola dele, é assimilar a vida de Cristo na nossa vida e tornarmos-nos cristãos. Não temos que ser os melhores, temos que ser simplesmente cristãos, que muitas vezes exige aprender a perder, aceitar o fracasso e a derrota, porque Cristo não foi sempre o melhor. Na cruz, aparentemente fracassou. Nem sempre foi acolhido. Na sua terra proclamou que os profetas nunca são bem recebidos na sua terra. E muitas vezes a sua palavra não surtiu o efeito que ele desejava nos corações que o ouviam. Jesus, na cruz, esteve só, com Maria, com João, com as santas mulheres. Ser cristão significa também, com Cristo, viver estes momentos. Fique conosco neste abraço decolores em Canção Nova. Como é bom estarmos aqui. Nós que vivemos estes programas decolores, juntamos-nos hoje no sítio mais próprio da vida do cristão, junto ao sacrário. É ali que Jesus vivo nos fala. É a partir dali que Ele nos toca ao coração
nos molda a vida, nos converte a nós mesmos e nos converte aos outros. É Cristo que nos transforma, é Cristo que nos ilumina, é Cristo que nos fala. E é o que vai acontecer neste programa. Antes de serem os homens a falar, é Cristo que nos vai falar. Para isso, convido a pegar na sua Bíblia, pois o Senhor vai nos falar, em jeito de testamento final, as últimas palavras da sua vida para cada um de nós. Convido a abrir o Evangelho segundo São João, no capítulo 15, para lermos os primeiros 17 versículos. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 1 a 17. Vamos então ler. Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que não dá fruto em mim, Ele o cortará. E todo o que der fruto, podá-lo-á para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, em virtude da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode por si mesmo dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Depois recolhê-lo-ão, lançá-lo-ão no fogo e arderá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e sejais meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, como eu observei os preceitos de meu Pai, e assim permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. O meu preceito é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Decoloras, mais uma vez aqui nos reunimos, cada um de nós em suas casas, mas na certeza de que onde estão 2 ou 3 reunidos, nós também todos nos unimos em Cristo. O Senhor aqui nos chamou neste dia para podermos continuar este estudo, digamos assim, esta partilha, esta vivência do carisma fundacional e dos métodos do próprio movimento dos Cursilhos de Cristandade. Hoje eu gostaria convosco partilhar uma leitura que já vou explicar, já vou dizer a citação para que todos possam ir pegar na Bíblia e irmos seguindo a leitura passo a passo. Queria, porém, antes saudar o Sr. Dom Francisco. Obrigado por estar connosco neste programa.
Muito obrigado eu e um abraço a toda a família Canção Nova, nesta alegria de nos encontrarmos mais uma vez no interior deste santuário de Nossa Senhora do Rosário, no Monte da Franqueira, em Barcelos. Sr. Francisco, há uma pergunta que muita gente faz, até porque é uma das nossas realidades cursilhistas e que marca muitos cursilhistas, que é a Missa da Unidade. O que é a Missa da Unidade? É interessante essa pergunta porque as explicações que eu tenho ouvido, efetivamente, às vezes não coincidem com aquilo que era o pensamento de Eduardo Bonin. Efetivamente, nunca lhe fiz essa pergunta. Eduardo Bonin, porque é que se chama a Missa da Unidade? Mas uma vez apareceu, a propósito, no meio de uma conversa, o tema, e ele falou sobre ele e eu fiquei espantado, não é? Esse tema nunca me proporcionou curiosidade para lhe fazer qualquer pergunta. Era um facto consumado, a Missa da Unidade. Aquilo que o Eduardo me exprimiu é o seguinte: nós vivemos no cursilho em grupo, o que se chamam as decúrias. E existe também num cursilho os que anunciam, proclamam os rolhos. A palavra rolho pode ser às vezes enigmática para algum dos nossos ouvintes ou telespectadores. Rolho é uma palavra de origem espanhola que significa a proclamação de uma palavra que não pertence a quem proclama. Chega o cavaleiro, convoca o povo para a praça principal, toca o seu clarinete e depois de estar toda a gente reunida, ele desenrola o rolho e lê. O rei manda dizer que em virtude da seca, este ano ninguém tem que pagar 10ª ao Estado, à coroa, à realeza. Todos batem palmas, ficam aliviados, porque de facto estavam a ver a preocupação de não ter produtos por causa da seca. O rolho é isto, é eu proclamar alguma coisa que não é minha e que é libertadora, que transforma a vida em alegria, que traz alívio, consolação, conforto. Portanto, o rolho não tem nada a ver com uma rolha que se mete em alguém, no sentido de tapar a boca, uma ação mentalizadora, uma espécie de pressão sobre a pessoa. Não, não é palestra, não é conferência, não é charla, porque o autor do rolho não é quem pronuncia o rolho. O autor do rolho é Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, neste carisma dado à Igreja pelos seus pioneiros, Eduardo Bonin, Sebastião Gaiá, Monsenhor Hervás, e eu acrescento sempre o Padre Capot, o grande teólogo do movimento nas suas origens, aquele que preparou os rolhos místicos. Então, é esta dimensão de alegria que é anunciada e há quem acolha esta dimensão de alegria, o que ouve, o que recebe. E a certa altura há também quem coordena um cursilho, que é o reitor. Pode haver quem ajude mais diretamente o que coordena um cursilho, que é o vice-reitor. E a certa altura nós temos, num cursilho, o reitor, o vice-reitor, os reguistas, aqueles que são auxiliares, os grupos ou decúrias, e é necessário que sejamos todos um, porque aqueles que fizeram o cursilho de cristandade deixam de ser catecúmenos para serem neófitos. O cursilho da cristandade é um catecumenado pós-batismal, intenso, em 3 dias, exatamente no tríduo pascal, na paixão, morte, sepultura e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos a viver esta passagem da vida para a vida, da morte à vida, descer os 3 degraus da fonte batismal, ser mergulhado nas águas, morrer para o homem velho e renascer pela água para o homem novo. Então somos já todos um.
somos todos semeadores, somos todos pescadores de homens. Já não há mais reitor, vice-reitor, rulistas e novos, que nunca foram aprendizes. Eu diria, foram irmãos que o Senhor nos enviou para connosco viverem e conviverem o tríduo pascal. Esta missa da unidade é a missa aonde cessa essa experiência com esta metodologia daqueles que são os anunciadores, daqueles que são os que acolhem e que entram na senda da escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, tornando seus discípulos, mas agora somos todos discípulos e todos anunciadores. A missa da unidade é exatamente a missa dos irmãos, em que esta equipa de dirigentes traz ao altar os seus irmãos e são todos um. E daí a importância muito forte do abraço da paz na missa da unidade. Esta é a visão de Eduardo Bonin. Já não me chames mais reitor, já não me chames mais rulista do piedade, do ideal, da ação, mas chama-me teu irmão, porque estamos todos envolvidos na mesma ação, que é o anúncio, de facto, semear, pescar, ir para a vinha do Senhor trabalhar. E cada um vai dar tudo. Haverá sementes que produzirão 30, outras 60, outras 100 por um. Mas cada um vai dar tudo. E aquilo que o Senhor acolhe para o seu celeiro não é o nosso êxito, mas a nossa fidelidade. Seremos julgados pela fidelidade ao amor de Deus. E esta é uma Eucaristia que tem uma liturgia da palavra própria, não é? Tem duas leituras paulinas que, no fundo, resumem toda a teologia da graça, não é? Sim, fazem dois anúncios. Fazem o anúncio da inabitação de Cristo em nós, ou seja, de que somos o corpo místico de Cristo, aonde o Senhor mora, aonde o Senhor está. Somos templos, não sabeis que sois templos de Deus, que não sabeis que o Senhor habita em vossos corações? E uma outra dimensão das leituras proclamadas antes do Evangelho é o sermos corpo de Cristo. Somos todos um só corpo, com muitas funções distintas, mas formando todos a unidade do bem que é o corpo. Para o corpo ser corpo de Cristo, todos convergimos, todos em união fazemos acontecer este corpo. Está aqui a teologia bíblica do cursilho, com um salmo do louvor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterno o seu amor. Depois o Evangelho vai a São João, porque as grandes fontes bíblicas dos cursilhos de cristandade são fontes paulinas, na inabitação de Cristo, ou seja, a Trindade que habita em mim, por Cristo, meu Senhor e Redentor, que me fez filho, sendo Ele o Filho, somos filhos no Filho, e depois em São João, o ser em Cristo. E então aparece a alegoria da videira, que acabamos de ouvir, onde nós estamos enxertados na cepa, e o Senhor é que nos alimenta, Ele é a nossa força, sem mim nada podeis fazer, e temos que dar muito fruto, e esse fruto é de facto a glória de Deus. Eu vou-lhe pedir, mais do que continuarmos em conversa, enquanto os nossos telespectadores, os nossos radio-ouvintes abrem o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 1 a 17, pois é este o Evangelho desta missa da unidade. Eu queria fazer-lhe uma sugestão, muito mais do que isso, é eu entregar-lhe os Evangelhos para que connosco medite sobre ele. Nós começamos por ouvir esta palavra: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele cortará, e todo o que quer dar fruto, podá-lá para que dê mais fruto. Esta palavra vai exatamente ao encontro daquilo que se viveu no cursilho de cristandade. E passa
por aquela consciência, não fui eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que me escolheu a mim. O Senhor passou pela minha vida e no seu amor primeiro bateu à minha porta. E eu apenas, num amor segundo, um amor resposta, lhe disse que sim. Foi o Senhor que me convidou para o cursilho. E agora o Senhor passou pela minha vida e encontrou em mim folhas secas, encontrou em mim folhas murchas. E pela sua palavra me podou, me limpou, me lavou. E no seu perdão, na sua misericórdia, eu sou uma nova criatura. Como Nicodemos, renasci. E o fruto da minha vida vai ser exatamente a fidelidade ao amor, o mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Jesus volta a dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É esta consciência de que não vamos, em nome de Cristo, numa atitude triunfal, com um conjunto de carismas que o Senhor nos concedeu e que nós pomos ao serviço da comunidade, mas, porém, já longe e esquecidos de Cristo. Mas é na comunhão com Ele, permanente, na adesão interior à Sua Palavra, na atitude contínua de conversão, que nós deixaremos que Ele faça através de nós. E o carisma que Ele nos concede, o dom que Ele nos concede para o serviço da comunidade, passarão a ser as mãos de Cristo, passará a ser a boca de Cristo, passarão a ser os pés de Cristo, porque Ele atuará através de mim, mas é Ele a atuar em mim, é Ele em mim, esse dom maravilhoso que é a graça, Deus em mim que atuará, fazendo de mim seu instrumento, como Maria, eis a humilde escrava do Senhor, a humilde serva do Senhor, aquela que está para servir, que se põe totalmente nas mãos de Deus. Continuamos nesta atitude deste texto que estamos a meditar. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á concedido. O Senhor garante a sua presença, a sua permanência no meio de nós, que não nos abandonará. E sabemos que essa presença acontece sempre que nós o invocamos na oração, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E está vinculada à Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Este fazer em memória de mim não significa apenas repetir quantitativamente o gesto, repetir memorialmente o gesto, mas significa também eu fazer-me pão e vinho, pão que se parte e reparte na dádiva da vida, pão que se deixa comer, que se deixa mastigar, que se digere e que se torna a força, o alimento do meu sangue. A minha vida é dar a vida pelo outro. Assim foi Jesus, pão que se deixou comer, pão que deu a vida na cruz e faz-se sangue do nosso sangue na Eucaristia como dádiva perene. Vinho que é sinal de unidade, muitos bagos recolhidos nas vinhas, que moídos no lagar, na dor e no sofrimento, fermentados na fidelidade da palavra, se fazem vinho novo, festa e alegria. Por isso o Senhor está connosco, na medida em que nós nos identificamos com Ele. Não há de ser Ele que se transforma em nós, havemos de ser nós que nos transformamos nele. Não queiramos que Ele se habitue à nossa mediocridade, que se habitue à nossa atitude comodista. Não assumamos um Cristo conformista à nossa mediocridade, mas transformemo-nos nele, cristifiquemo-nos, que a nossa vida seja de facto um assimilarmo-nos a Ele pela Eucaristia e pela Palavra. A Palavra que faz a Eucaristia que nos alimenta na Palavra, para vivermos a Palavra. Continua este texto: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, como eu observei os preceitos do meu Pai e permaneço no seu amor. O meu preceito é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está aqui o centro da missa da unidade.
é exatamente a comunhão que aquelas decúrias, que aqueles responsáveis dirigentes pelo movimento e aqueles novos cursilhistas, homens ou mulheres, onde viver dia a dia, na fidelidade ao carisma do movimento, na comunhão, para que aconteça a experiência maravilhosa que o mundo acredite, porque vós sois um, e assim o mundo me vê em vós. Estamos diante de um Senhor que confia em nós. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o seu servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. É tão belo perceber que são todos amigos. Os sacerdotes da equipa sacerdotal do cursilho, os membros dirigentes, reitor, vice-reitor, rolistas, os novos, as novas, são todos amigos de Cristo. Nenhum é servo e nenhum é senhor. Só há um Senhor. Todos cabem na palavra amigo, aquele com quem o Senhor conta. Também com os novos, com as novas, que passam a ser aqueles com que o Senhor conta. Então está a unidade do cursilho aqui assumida. E como nós já dissemos, Jesus termina por dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça. O diretor espiritual, na primeira meditação, disse esta palavra: não viestes ao cursilho por vós, não fostes vós que decidistes, não foi o parco que vos trouxe através do convite, ou o vosso filho que, empenhado e animado com a catequese, grupos de jovens, com convívio fraterno, com o escotismo, convenceu os pais a ir ao cursilho para serem praticantes também, como os pais dos outros jovens que eles veem na igreja, sentindo a falta dos seus. Não foram eles que vos trouxeram ao cursilho. O diretor espiritual disse com clareza: foi Cristo que vos trouxe. Vós viestes porque Cristo vos chamou, porque Cristo vos convidou. Ao terminar o cursilho, nós voltamos a ouvir essa palavra, exatamente como das últimas palavras do diretor espiritual a encerrar o cursilho. Tudo isto porquê? Porque estas leituras são a teologia bíblica do cursilho. Como dizia Eduardo Bonin, nos rolhos não estamos sempre a citar a Bíblia, mas nesta Eucaristia nós ouvimos todos os textos paulinos, joaninos, que são o fundamento bíblico do anúncio querigmático de um cursilho de cristandade. Estamos a perceber que eram estes textos que estiveram muitas vezes na oração, quando em 1949 Monsenhor Hervás aprovou os cursilhos na Diocese de Palma de Maiorca e deu um diretor espiritual, o primeiro, Sebastião Gaiá. E muitas vezes na Eucaristia, na Casa Episcopal de Palma de Maiorca, bem cedo, de manhã cedo ao nascer do sol, se juntavam a celebrar a Eucaristia com o Bispo e depois no fim meditavam a palavra. Estes foram os textos que mais sobressaíram, nos quais o padre Juan Capó pegou e construiu os rolhos místicos, diretamente destes textos. Porém, os outros rolhos têm muitos momentos em que fazem a referência a esta fonte onde bebem. Então, no fim do cursilho, quase no fim, no último dia, nós vamos às origens da Palavra de Deus, manancial de onde brotou o anúncio querigmático. É o sentido da missa da unidade. É uma unidade vivida nos primórdios do movimento, em Palma de Maiorca, uma unidade vivida em cada cursilho, na junção do abraço entre dirigentes, sacerdotes, novos e novas. E há dioceses que juntam também na missa da unidade, como acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, a equipa da pesada ou aqueles que estavam na cozinha a trabalhar, que vinham a esta Eucaristia dar a conhecer a generosidade do seu trabalho e participar na mesma unidade. É o sentido que eu conheço da missa da unidade. E que sentido? Julgo que
não vale a pena continuarmos mais, porque a meditação, a partilha, a explicação que o Sr. Dom Francisco nos fez e nos ajudou a rezar, é o maior sinal de que também nós, cada um em sua casa, deve abrir muitas vezes João 15, 1 a 17, meditar este texto. O Senhor hoje continua a dizer-nos que nós não somos servos, somos amigos. O Senhor hoje continua a dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Para quê? Para que pela nossa vida nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo para os outros. Como? Amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou, até ao fim. É sempre uma alegria, é um dom, mas também é uma graça podermos meditar continuamente estes textos, deixar-nos mergulhar no mistério de um Deus que é amor e por isso nos faz seus amigos. Sr. Dom Francisco, obrigado por esta partilha que fez connosco. Obrigado por este tempo que tem dedicado a estar connosco. E perante esta palavra, sim, em jeito de síntese, em jeito de SMS, que sugestão nos deixa? A mesma sugestão que Eduardo Bonin propunha e que me disse pessoalmente que era muito útil que na Eucaristia da unidade se renovasse as promessas batismais. Porque muitas e muitas vezes aqueles homens e aquelas mulheres foram batizados em pequeninos, mas nunca assumiram o seu batismo. Em vez da proclamação do símbolo dos apóstolos na forma ritual do credo, fazermos a renovação batismal das promessas assumidas nesse dia pelos pais e padrinhos, na maior parte dos casos, indo, por exemplo, à Vigília Pascal buscar o texto próprio da consumação dos 3 dias do Tríduo Pascal. Eduardo Bonin achava que era um momento para que todos os presentes renovassem as suas promessas batismais. Perante esta palavra, é isso que eu sou chamado a fazer, a renovar a alegria de ser filho de Deus, a renovar a alegria de ser irmão de todos e a renovar o compromisso de partir neste sim que queremos dar a Deus, nesse dom enorme que concedeu à sua Igreja, que é o Papa Francisco, o nosso querido Papa Francisco. Ele insiste connosco para que sejamos uma Igreja em partida. Uma Igreja em partida não significa uma Igreja que se esvazia, é uma Igreja que parte para haver também uma Igreja em entrada, uma Igreja que se reúne à volta do altar com mais irmãos, com muitos irmãos que descobrem o sabor do Evangelho, a alegria de ser cristão. Então, renovar este sim a Cristo, renovar este compromisso de ser para os irmãos, é o que o Evangelho de São João, que acabamos de ouvir, me sugere na minha oração e no meu compromisso. Porque a oração que não leva ao compromisso é alienante. É uma oração refúgio, é uma fuga do mundo. A oração há de me levar sempre ao compromisso nesta Lectio Divina que é feita conosco na misericórdia do bom Deus. Obrigado, Sr. Dom Francisco, porque nós queremos renovar essas profissões batismais, mas acima de tudo porque queremos, como o Santo Padre nos propõe, ir, sair. Abençoe-nos e envie-nos em missão. E que eu seja também abençoado como discípulo de Cristo, que desejo muito ser. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pensando na última frase da última meditação, amigos e irmãos, não tenhais medo, diz Jesus, eu venci o mundo. Eu chamo-me Maria da Luz, sou de Estremoz, Diocese de Évora. Fiz o meu cursilho já há muitos anos, em 1971.
tinha 23 anos, façam as contas, já sabem a minha idade. E foi um marco muito importante na minha vida. Deu-me muita alegria, apesar de eu ser uma pessoa muito otimista e sempre alegre, mas criou muitas inquietações, apesar de nova. Eu depois casei com o Orlando, que também fez o curso de cristandade a seguir, e a inquietação partilhámos-la os dois. Profissionalmente deu-me muita força, porque fui professora, já estou aposentada, durante 36 anos. E apesar de dar matemática e ciências, fui muitas vezes às escolas primárias, que era como se chamava na altura, dar religião e moral, porque eu tinha muito empenho em partilhar a minha vivência com Cristo, o meu amor a Jesus Cristo. E os miúdos ficavam encantados e depois vinha a tê-los alunos na escola do segundo ciclo. E era engraçado como eles olhavam para mim: a senhora professora de matemática já nos deu religião e moral. E eu sempre a sorrir, não era incompatível ser professora de matemática e ter amor a Jesus. Portanto, o cursilho de cristandade fez da minha vida uma verdadeira alegria, porque sempre tenho tentado partilhar com os outros, na minha família. Eduquei a minha filha cristamente, que hoje também é. Estou fazendo com a minha neta, a Leonor, e com os meus pais, eles também o fizeram. Hoje a minha mãe já tem 94 anos e continua a dizer que a maior felicidade dela foi ter feito o cursilho de cristandade. Tem-lhe dado sempre uma força imensa para viver as dificuldades, as dores, as tristezas, as doenças também, com alegria, com aceitação, com otimismo. Portanto, o cursilho de cristandade, não há dúvida que foi um bem na minha vida, que tenho tentado sempre partilhar com todos os outros que me rodeiam. E faço parte realmente desta família, desta grande família que é o MCC, na minha diocese, e também já tenho ido partilhar isto mesmo com outras dioceses. A minha diocese de Évora teve o privilégio de ser convidada para ir também estabelecer e implementar os cursilhos de cristandade nos Estados Unidos da América, na costa leste, para os nossos imigrantes portugueses. Hoje tenho grandes amigos lá, porque tive também esse privilégio de ter ido fazer parte de equipas nessa mesma zona, Newark, Boston, Ludlow, em vários locais, e hoje aqueles nossos irmãos portugueses estão muito gratos e muito ligados a nós, aqui a Portugal, pelo mesmo motivo. É o amor a Deus, o amor a Jesus, o amor entre nós todos.